Boa tarde, rapaziada. Vamos proceder aqui hoje ao nosso início de curso remoto com desenvolvimento de alguns conceitos do cálculo diferencial que nós fizemos de forma presencial e aí devido a essa pandemia nós tivemos que temporariamente suspendê-lo. O primeiro assunto que a gente vai falar um pouco nesse curso envolve a representação de uma regra muito famosa no cálculo diferencial, que é a regra da cadeia, que ela é adequada, que ela é interessante quando nós trabalhamos com funções que possuem uma característica muito singular, são funções da forma composta. Exemplo, suponha que você precisa derivar essa função, suponha que seja necessário que eu derive essa função, que seja necessário derivar essa função aqui, f de x igual a raiz quadrada de x quadrado mais 1. Todas as técnicas que nós aprendemos até o momento, elas não são ainda suficientes para que você derive essa função. Por quê? Porque ela tem essa característica que eu comentei, ela é uma função composta em que você observa a reprodução de uma função do tipo polinomial, quadro 2, com uma função em raiz. A maneira mais interessante de pensar numa forma para derivar essa função é pensar na constituição das duas expressões que formou essa função f de x. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se a gente assume, se assumirmos as seguintes considerações, vamos assumir que essa função aqui de dentro, x quadrado mais 1, nós vamos nomear ela como u. Vou chamar aqui de u igual a x quadrado mais 1. Você pode chamar também, se você quiser, de uma função g de x. E que a gente faça também a declaração assumindo que a minha função f é igual a raiz quadrada desse u que eu estou representando aqui. Então, o que você observa é que existem duas funções aqui envolvidas. Uma função u em x e uma função f em raiz de u. Ou seja, eu sei derivar cada uma dessas funções de forma separada, mas eu não sei derivar essa função como um conjunto. Pois então a regra da cadeia vai aparecer como um mecanismo que permita que a gente consiga derivar essas funções de forma conjunta. O nome cadeia envolve encadear. Encadear o quê? Encadear derivadas. Então, desde que as duas funções, ou três ou mais, que eu consiga discretizar dentro de uma função original, possam ser derivadas, então eu consigo objetificar essas duas ou três funções e usar o mecanismo da regra do cálculo que envolve o que a gente já conhece, como por exemplo, a regra da potência e a regra da potência mais uma vez aqui. Se essas funções possuem derivadas e eu consigo derivá-las, então eu posso executar o processo de resolução desse modo. Então daqui o que eu preciso fazer então é pensar numa regra que me permita que eu consiga derivar essas funções. Então vamos imaginar essa mesma função, essa função f grande, como sendo uma composição, a f grande, como sendo uma composição da função f com g. Em muitas obras se pronuncia f círculo g ou f bola g, que é a associação que permite escrever a composição da função g em f. Sempre lembrando, a função g é aquela função que a gente chamou de u, e essa f de u, que por sua vez nós chamamos de raiz quadrada de u. Em conjunção, ela vai formar a nossa função f original. Então a regra, ela me diz o seguinte, olha, se g é derivável em x, se g é derivável em x, e f é derivável em g, então essas duas informações de forma conjunta, elas nos permitem escrever que a f grande
né, que a f grande que a gente quer trabalhar, que a gente quer derivar, é derivável em x. Então, se essas duas condições aqui forem atendidas, isso vai implicar que a minha função f grande ela é derivável em x. Isso aqui, basicamente, é o mecanismo que menciona o uso da regra da cadeia. E aí existem formulações matemáticas que representam a forma de você calcular essa regra de cadeia. Então, a forma mais simples, né, a forma mais famosa, é a forma conhecida como fórmula de Leibniz. Né? E a fórmula de Leibniz indica que eu vou trabalhar com taxas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, eu posso escrever a minha f grande linha de x de forma que eu possa representar a derivada de f com respeito a x como sendo uma contribuição da derivada de f em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Essa é a forma mais famosa de escrever essa relação. Existe uma outra maneira que a gente também pode usar, que é a forma de Newton, que como eu vou trabalhar com uma função composta, então eu estou dizendo, olha, que eu vou derivar f' com relação a g, que é a mesma coisa que eu multiplicar a derivada dessa g em relação a x. Então eu vou derivar o f em relação a g e o g em relação a x, em produto. Daqui eu posso fazer a mesma coisa. Derivar o f em relação a x corresponde a derivar o f em relação a u e u em relação a x. Então, essas são as duas formas que você pode usar para derivar uma função composta, usando o mecanismo da regra da cadeia. Então, isso daqui é tecnicamente o que a gente chama de regra da cadeia. E é agora com ela que nós vamos trabalhar alguns exemplos, resolver alguns exercícios de analista que nós já disponibilizamos para vocês aí no Microsoft Teams. Provavelmente também deve estar lá no Siga, no portal. Se não tiver, eu vou alimentar essa lista lá. E aí nós vamos aqui extrair quais são as ideias necessárias para resolver esses problemas. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar por essa função mesmo, do exemplo de introdução. F igual a x² mais 1. E derivar ela. Então vamos lá, eu escrevo a função f de forma original como raiz quadrada de x² mais 1 e agora eu vou proceder ao método para derivação. Então o que eu faço? Eu chamo a minha função interna aí que eu comentei de u, né? Chamo esse camarada aqui de u igual a x² mais 1. E a minha f fica provisoriamente escrita em relação a essa variável. Então, eu vou ficar com f igual a raiz quadrada de u. Então, daqui, o que eu faço? Como eu preciso derivar o f em relação a x, então ele vai ficar escrito como a derivada de f em relação a u, que multiplica a derivada de u em relação a x. É isso que eu preciso fazer. Então, daqui eu vou usar essa representação para poder derivar essa função. Então, derivando aqui em cima, né, vamos fazer aqui em cima. Então, eu tenho que a derivada de f em relação a x é a derivada de f em relação a u. A melhor forma de você derivar essa função é reescrevê-la na forma de uma potência, porque a raiz quadrada de u é elevado a meio. 1, a raiz quadrada aqui está oculta, mas aqui é 2 e eu vou derivar essa função. Daqui eu uso aquela regra que é conhecida por muitos como regra do tombo. Você vai derrubar esse termo à frente, vai ficar escrito como meio vezes u, e aí o meio perde unidade, meio menos 1, regra de potência, meio menos 1, menos meio. E aí eu multiplico pela derivada de 1 em relação a essa função. Derivada de x² 2 cai à frente, repete o x, aqui era 2 vira 1 e a derivada de constante é 0. Daqui você observa que é possível cancelar o 2 e o 2, e agora eu vou retornar para a minha variável original, que é x. Daqui eu posso jogar o meu u para baixo, invertendo o sinal da potência, repito o x, então aqui vai ficar x sobre u elevado a meio. Por sua vez, esse u elevado a meio
eu posso escrever ele na forma de raiz quadrada e que por sua vez vai me permitir escrever na variável original. Então eu tenho x sobre a raiz quadrada de u, que é por sua vez x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1. E aí com isso eu termino a minha derivada, que retorna para nós essa função aqui. Essa é a primeira derivada que nós executamos usando a regra da cadeia. Beleza? Vamos montar mais um exemplo, né, de como a gente pode executar essa regra e resolvê-la. Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma função algébrica, ainda assim ser na forma de um problema. Então exemplo 1, vamos colocar assim, né? Derive a função y igual a 1 sobre raiz cúbica de x quadrado mais 5x menos 6. Deixa eu colocar esse celular aqui no modo avião, porque vai um momento ainda atrapalhar a nossa aula isso. Acabei esquecendo, vou colocar aqui. Vamos lá. Então vamos derivar essa função aí. Primeira coisa, observe que a minha função não é uma função simples. Eu tenho uma composição aqui. Então é implícito que eu vou usar a regra da cadeia. Antes de você usá-la, se você conseguir reescrever a função no formato que fique mais simples, melhor, para evitar mais problemas. Por que evitar mais problemas? Como a gente está enxergando nesse exemplo aqui, eu tenho uma razão. E aí você pode pensar que como eu vou precisar derivar esse cara, eu já trabalho com a regra do quociente, porque eu sei que existe um quociente aqui. Mas se eu puder evitá-lo de algum modo, se eu puder reproduzir a função de uma outra maneira e que fique mais simples o resultado, melhor para mim. É o que dá para fazer aqui, porque você tem uma constante aqui em cima e a gente consegue escrever o que está aqui dentro na forma de potência, reescrevendo essa função de outro formato. Então aqui eu tenho o seguinte, que eu posso reescrever uma constante 1, aqui eu tenho x ao quadrado mais 5x menos 6, e esse cara aqui eu vou elevar a 1/3. Por quê? Porque eu estou aqui dentro dessa raiz, que é cúbica. Daqui eu posso jogar essa expressão acima, tomando cuidado em mudar o sinal. Então se eu fizer isso, aí a minha expressão em y vai ficar igual a x quadrado mais 5x menos 6 elevado a menos 1/3. Olha aí, ó. Aquela mesma função escrita dessa forma. Aí você começa a derivar ela, porque ela já está no formato que para nós fica mais interessante para o processo. Então o que eu faço? Eu vou chamar esse boneco aqui de u. Então u igual a x quadrado mais 5x menos 6. Daqui o y fica escrito como u elevado a menos 1/3. Vendo? Aí eu venho e aplico o mecanismo da regra da cadeia. Então o mecanismo da regra da cadeia permite então que eu escreva meu dy, que é em relação a x. Vocês percebem que eu escrevo mais a forma de Leibniz, é muito mais tranquilo, que é o dy em relação a u e o du em relação a x. Então feito isso, o que eu faço agora? Eu vou derivar aqui. Então vamos derivar aqui embaixo, dy dx. Então é a derivada de y em relação ao u. O que vai acontecer? Regra de potência, menos 1/3 cai à frente, menos 1/3 vezes u. Aqui é menos 1/3, perdeu 1 grau, menos 1/3 com menos 1, vira menos 4/3, que multiplica. E aí eu tomo muito cuidado, que eu vou derivar essa função aqui, abro parênteses, porque existe mais de uma função, mais de um polinômio, tem dois monômios aqui. X quadrado derivada é 2x, e 5x a derivada é 5. Constante, a derivada a gente sabe que é 0. Daí eu volto para a minha variável original, vamos fazer isso. Então daí eu tenho que o meu dy dx vai ficar escrito então
como menos, correto? Venho aqui, ó, 2x mais 5, repito ele. Antes de jogar tudo para a variável em x, eu inverto jogando a base aqui para baixo, repito o 3, o u aqui fica elevado a 4/3. Por fim, eu venho e substituo a variável original. Então vai ficar menos 2x mais 5. E aí aqui eu coloco 3 vezes a derivada da função, que é x² é mais 5x menos 6. E tudo isso está elevado a 4/3. Então daqui, menos 2x mais 5, né? Não mais 5x. Então daqui você tem a expressão da resposta final dessa derivada, certo? Aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, que envolve mais passagens, mas a ideia é que antes de você derivar, se possível, coloque num formato que fique mais simples para você resolver, tá? Agora nós vamos fazer um exemplo, que é uma aplicação usando também uma outra categoria de função, uma função trigonométrica, para vocês perceberem qual é o poder do uso da regra da cadeia numa aplicação que envolve aí algum conceito físico, certo? Separei um exemplo aqui e vamos resolvê-lo, né? Vamos resolvê-lo, esse exemplinho aí, para que a gente entenda como é que é o processo de resolução usando a regra da cadeia, certo? Então vamos lá. Exemplo 2. Imagina o seguinte, que a descrição do movimento de uma partícula, né? Uma partícula pode ser um tijolo, né? Pode ser um cachorro, pode ser um saco, pode ser um projétil, né? Uma partícula, né? Descreve, tem seu movimento descrito, a partícula tem seu movimento descrito, descrito pela equação. Então, a equação seria essa. S igual a A cosseno, uma letrinha grega aqui que a gente chama de ômega, T mais uma outra letra grega φ. Essa equação aqui de movimento da partícula em física é conhecida como movimento harmônico simples, utilizada muito em sistemas do tipo massa-mola. Então esse aqui é o deslocamento, o A é a amplitude, esse movimento, cosseno é a função, ômega é conhecida aqui como uma frequência, T é tempo e φ é a fase. Mas não é um problema de física que eu quero resolver, é um problema de cálculo. Então, eu gostaria de resolver esse problema atacando dois questionamentos. No item A, eu quero determinar a sua velocidade, E no item B, eu quero saber quando a velocidade é nula. Quando a velocidade é nula. É isso que eu gostaria de saber nesse caso aqui. Então, a primeira pergunta, o primeiro questionamento, não é difícil a gente identificar. Por quê? Porque velocidade é uma associação que você conhece. Velocidade é uma associação que envolve deslocamento em termos do quê? Do tempo. Então, V pode ser escrito como sendo o quê? A variação do espaço com relação ao tempo. Mas isso, nós percebermos bem, nada mais é que a derivada do S em relação a T. Então daqui eu já consigo entender qual é a saída para o item A. A saída para o item A é derivar a função S em relação a T. Porque ao fazer isso eu vou gerar o que a gente chama de velocidade. Então daí começa, mais uma vez, o uso da regra da cadeia. Por quê? Estou trabalhando com a função, de novo, rapaziada, composta. Ou seja, tem uma função cosseno e tem uma função interna aqui. Como é o S em relação a T, tudo que não for T é constante. Então, nesse processo aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar o meu U aí de
ômega t mais φ, e o nosso S fica escrito como A, que é uma constante, cosseno de U, provisoriamente. Então, nesse contexto, eu vou derivar o S em relação a T, ó, que é o que eu quero obter. Esse boneco aqui é o que nós vamos chamar de velocidade. Esse puto aqui é velocidade. Então, daqui eu vou escrever ele como sendo a derivada do S em relação a U e a derivada do U em relação a T. É isso que eu preciso fazer e é o que a gente vai executar agora. Então, fazendo essas contas aí, vamos lá. Então, a minha velocidade, né, o meu ds/dt, esse cara que eu vou fazer, é a derivada do S em relação ao U. Se você não lembrar, você pode buscar uma tabelinha de integrais. Também vou disponibilizar essa tabela para vocês. Provavelmente já está no SIG a tabela de integrais e derivadas, né, que é o caso aqui. E a derivada do cosseno é menos o seno. Então, é menos a seno de U, que multiplica a derivada do U em relação a T. Como eu comentei, o que não for T é constante, então esse φ é zero na derivada. Então a derivada de ômega T é ômega. Por quê? Porque a derivada de T em relação a T é 1. 1 vezes ômega, ômega. Então daqui indica que a minha velocidade, já escrita no formato de resposta, é menos A. Tome cuidado, vou jogar o ômega aqui para frente, porque esse ômega está multiplicando todo mundo, não está multiplicando o U. O U é o arco do seno. Ômega, seno de ômega t mais φ. O fato da velocidade ser negativa, indicando que ele está indo em sentido oposto ao do movimento positivo. Então daqui você expressa a velocidade dessa partícula. Correto? Bom, com isso, com o uso da regra cadeia, eu vou agora ter condições de resolver o item B, que ele quer saber quando que a velocidade é nula, né? Quando que a velocidade é nula. Bom, a velocidade é nula significa dizer que eu quero saber em que momento o ds/dt, que é o nosso v, é igual a zero. Então a pergunta aqui agora está centrada em t. É esse cara que eu quero determinar, certo? Então, uma vez que eu tento determinar esse t, que é que eu quero determiná-lo, isso indica o seguinte, que eu quero resolver menos a ômega seno de ômega t mais φ, e isso aqui é igual a zero. Bom, daqui o que eu vou fazer? Eu vou separar. Eu vou escrever seno de ômega t mais φ. Esse a ômega que está multiplicando passa para cá sendo dividido, então vai ficar menos zero sobre a ômega. E isso aqui vai ser igual a zero. Daí eu vou cair numa equação trigonométrica. Por quê? Porque no formato da expressão que eu tenho, aqui agora eu tenho seno de ômega t mais φ, e isso aqui é igual a zero. Quando que o seno de um arco qualquer vai ser igual a zero? Então, para resolver esse questionamento, a saída mais interessante é você trabalhar com ciclo trigonométrico. Então, o que você faz? Você desenha um ciclo trigonométrico e analisa no ciclo quando que o seno é nulo. Então, digamos que você tem uma partícula aqui, essa partícula tem esse endereço no eixo, e nesse eixo, digamos que aqui seja um ponto P de coordenada A, a abscissa B ordenada, o eixo X, que é o eixo da abscissa, é associado a cosseno, e o eixo Y associado a seno. Então, daqui indica o seguinte, que se a partícula deslocasse, por exemplo, um ponto mais próximo aqui no primeiro quadrante, eu estou indicando que, nesse momento, a minha partícula está se dirigindo em relação à origem e a minha partícula, a minha trajetória, né? A minha partícula P com ordenada A em relação à origem, B em relação aqui ao topo. Isso responde muitas vezes o fato de que, quando eu estiver exatamente lá no fim do primeiro quadrante, eu estou aqui formando em relação à origem um ângulo de 90 graus, em cosseno, o A vai estar exatamente onde? Na origem.
Então eu informo que o cosseno nesse ponto, 90 graus, é zero. Mais o seno, que é um ciclo de raio unitário, tá? Diga-se de passagem, raio 1, isso aqui. O seno de 90 graus é igual a 1. Essa é a explicação. Só que ele quer saber os momentos em que o seno é zero. Então, se eu analisar apenas nesse eixo, no eixo Y, eu quero saber em que momentos esse seno vai ser nulo. Então, se eu partir com a minha partícula aqui do ponto P, nesse momento o seno vale quanto? Vale zero. A gente já mostrou que quando você chega no primeiro quadrante ele atua no valor máximo, então eu só vou me interessar com o percurso aqui do B. Quando eu venho para o segundo quadrante, o que acontece? Esse ponto B ele vai reduzir. E quando eu chegar exatamente em 180 graus, ele vai o quê? Zerar. Então ele zera em zero e ele zera em 180 graus. Daqui eu vou para o terceiro quadrante, o que vai acontecer? Ele vai atingir valores negativos. Então quando eu chegar aqui no final do terceiro quadrante, ele atinge o valor mínimo dele, que é menos 1. E quando eu volto, indo para o quarto quadrante em relação à origem, ele volta a subir e ele zera aqui de novo em 2π, ou 360 graus. Então isso indica o seguinte, que ele vai zerar em intervalos de 180 em 180 graus. Como isso daqui está representando os pontos onde ele vai ser zero, então isso me implica dizer que o seno é nulo quando ele der n voltas de que tamanho? De 180 graus, ou π radianos. Tá? Se vocês se recordarem, uma relação que é muito comum utilizada é a conversão em graus para π radianos. Então, π radianos equivale a 180 graus. Então, aqui eu estou dizendo que nesses intervalos de 180 e 180, o seno é sempre zero. E aí, nesse caso, quando isso acontece, eu posso cancelar o seno com o seno, e aí eu vou ter o que vai restar para mim aqui, que é ômega-t mais π igual a nπ. E aí a minha tarefa é resolver essa equação. Então, resolvendo essa equação, dá para fazer aqui, ômega-t vai ser igual a nπ, o φ é positivo, passa para cá negativo, e daqui eu isolo o t e escrevo ele como nπ menos φ dividido por ômega. Então, isso daqui envolve para nós a resposta em relação ao tempo. Isso está tão correto, porque se nós fizéssemos o que em física é muito comum, que é chamada análise dimensional, o resultado aqui em tempo fica correto, porque n é constante, π é constante e φ também é constante, tudo aqui é constante. E a frequência é dada em radianos por segundo. Tá? Como 1 sobre uma unidade de 1 sobre segundo, retorna para nós em segundo. Então o tempo t aqui está correto e está aí finalizado esse segundo exemplo, que é uma aplicação do uso da regra cadeia para um exemplo mais físico. Beleza? Vamos fazer mais um exemplinho aí, associado agora a um fenômeno social, né? Exemplo 2. Vamos lá. Exemplo 3, na verdade, né? Imagine o seguinte, que a proporção de pessoas, né? Vou pegar aqui o exemplo que eu separei. A proporção de pessoas que sabem de um certo boato, né? A proporção de pessoas que tomam ciência de um certo boato sabem de boato, ou o que está muito na moda, que são as fake news, né? Em muitos casos, podem ser exemplos de boatos, pode ser representado matematicamente por uma função dada da forma P de t igual a 1 sobre 1 mais A vezes Z elevado a menos kt. Certo? Onde A e K são constantes. Então está aqui a proporção, que
que é uma expressão matemática que identifica a taxa com que certas pessoas acabam sabendo de um boato, né? De uma informação falsa. Nesse exemplo eu vou querer duas coisas, né? O A e K, vamos colocar aqui, A e K constantes. Então nesse exemplinho aqui eu vou querer duas coisas. No item A eu quero calcular o limite quando t tende ao infinito da proporção de pessoas. E no B eu quero calcular a taxa de propagação do boato. Taxa de propagação. Como é que eu vou desenvolver esse exemplo, né? Primeira parte é algo que é implícito. Eu quero saber qual é o limite da proporção de pessoas que acabam sabendo desse boato à medida que o tempo passa. Então, supondo que em uma sala esteja eu e mais 29 pessoas, que seriam vocês, e eu começo a falar sobre um certo boato, uma informação falsa, em algum momento todo mundo vai saber. O que representaria todo mundo? Em termos percentuais, 100%. Então eu espero que ao calcular o limite, quando t tende ao infinito, o resultado aqui seja 1, porque 1 corresponderia ao todo. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então daqui, vamos calcular, vamos jogar a expressão de limite e vamos executar o processo. Então daí o item A vai ficar escrito como limite, quando t tende ao infinito, de 1 sobre 1 mais A vezes Z elevado a menos K vezes T. O limite está atuando apenas em T, então é sobre T que eu vou calcular o meu comportamento. Então daqui eu posso até separar e escrever esse cara num formato que eu consiga representar melhor o comportamento desse limite. O que significa dizer que a exponencial que é negativa, posso interpretá-la ela em termos de mudança de base, tornando ela positiva. E aí por que assim fica mais simples? Porque quando você escreve o limite de t tendendo ao infinito, esse t que está aqui na exponencial ele vai assumindo valores cada vez maiores, fazendo com que isso aqui fique cada vez maior. Como aqui em cima eu tenho uma constante, a tendência dessa expressão é ficar cada vez mais próxima de zero. Porque se a constante está aumentando, isso vai tender a zero. Ora, se isso tende a zero, então vai sobrar aqui as duas constantes 1 sobre 1, e 1 sobre 1 é igual a 1, que corresponde a 100%. Ou seja, a longo prazo, a tendência é que todas as pessoas acabem sabendo da existência desse boato. Beleza? Então isso daí responde o item A desse exemplo, que é um conceito de limite bem simples. E agora nós vamos executar o item B, que é calcular a taxa de propagação desse boato. É isso que a gente vai fazer agora. A gente retorna com a função P de t, né? P de t igual a 1 sobre 1 mais A vezes Z elevado a menos kt. Nesse curso de cálculo, toda vez que a gente fizer referência à palavra taxa, aqui eu estou mencionando de forma indireta que a gente vai derivar a função. Então eu vou derivar. Então taxa está associada a uma derivada. Então isso indica que eu vou derivar a minha função P em relação com a variável em relação a t. Então ao derivar isso, né, eu vou escrever o que eu quero é o P' de t. E aí, como nós fizemos no segundo exemplo, em muitos casos é interessante que você modifique a expressão para torná-la num formato que fique mais simples a sua execução. Então esse formato aí incluiria dizer que eu posso jogar essa contribuição desse denominador aqui acima e escrevê-lo na forma de 1 mais A vezes Z elevado a menos kt, e tudo isso elevado a quanto? A menos 1. E multiplicado por 1, como aqui é constante, eu não preciso me preocupar. E aí fica mais fácil evidenciar por que a gente vai usar a regra da cadeia.
porque eu tenho uma função dentro de outra função. Então daqui eu posso chamar esse camarada de U. Então U é igual a 1 mais A vezes Z elevado a menos KT. E o nosso P então ele vai ficar escrito como U elevado a menos 1. Então é isso aqui que eu vou ter, esse arranjo que eu preciso agora resolver. Então daqui, ao resolver a derivada de P em relação a T, eu vou derivar o P em relação a U, regra da potência. Então menos 1 cai, vai ficar menos U, menos 1 perde uma unidade, vai ficar menos 2. E aí eu vou derivar essa função em U. E aí eu observo algo interessante. Derivada de constante é zero. O A ele vai sendo repetido porque ele vai ter uma derivada exponencial em relação a K vezes T. E aí que é interessante, porque essa contribuição exponencial de menos KT, ela tem que ser derivada. E aqui também dá para usar a regra da cadeia. Ou seja, você tem uma regra da cadeia dentro da regra da cadeia. Então isso implica dizer que eu posso resolver esse cara também pelos mecanismos. Para não confundir, encavalar as expressões, você pode vir resolver esse cara de forma separada. Então, vamos supor aqui que essa exponencial de menos KT seja uma função B qualquer. E eu preciso derivar ela. Que é isso que eu vou fazer. Então daqui, ó, eu vou chamar o menos KT de Uzinho. Não confundo com esse U daqui, do original da função que a gente começou. E o meu B, ele vai ficar escrito como E elevado a U. Tá vendo? Então daqui, ó, o que eu vou fazer agora é derivar o B em relação a T, correto? Esse B que eu criei. E isso corresponde a derivar o B em relação a U e U em relação a T. Você vai na sua tabela e vai pesquisar, vai identificar, vai verificar que a derivada de uma função exponencial é sempre ela. É a única função que tem essa propriedade, ela gera sempre a múltipla constante dela mesma. Então a derivada exponencial é a própria exponencial e a derivada de menos KT vira menos K, porque a derivada de T é 1 e 1 vezes menos K. Portanto, essa derivada aqui vai retornar menos K vezes Z elevado a U, que por sua vez é menos K vezes T. Então, esse pedaço aqui é justamente essa derivada que eu precisava fazer. Então, onde que ele vai entrar? Ele vai entrar aqui, ó, multiplicando o A que eu já tinha. Então, é menos K exponencial de menos K vezes T. É assim que o processo vai ficar. Correto? Então, daí, o que eu preciso fazer agora é voltar para a minha variável original. Então, retornando para a variável original, é o que a gente vai fazer, dp dt, então eu vou ter o seguinte, menos com menos é mais, vou colocar aqui igual, tá quase no sinal de menos, então vai ficar k vezes a, repita a exponencial de menos kt, esse u a menos 2 que está aqui eu posso jogar para baixo, então ele vira u ao quadrado. Por sua vez, a variável original é t, então o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou reescrever, então vai ficar k vezes a vezes z elevado a menos kt, e aqui eu venho e escrevo a variável original em u, que é 1 mais a vezes z elevado a menos kt, porém tudo isso aqui fica escrito ao quadrado. Então daqui eu finalizo esse exemplo, e aí eu tenho que, essa formulação aqui no retângulo é a taxa de propagação do boato, correto? Então a diferença desse exemplo para o outro, é que você vai usar uma regra da cadeia dentro da regra da cadeia, e não se assustem, é muito comum que os exemplos não contenham muitos valores numéricos, aqui você percebe que só tem praticamente letra, mas a ideia é que tem que estar mais fortemente sedimentada na nossa mente é o raciocínio, o que você precisa fazer para aplicar na regra. Ou seja, a gente tem sempre falado que você trabalha com função composta, então é sempre dentro da função composta que essa regra vai ser utilizada. Beleza? Vamos resolver dois exemplos aí da lista
que nós temos e finalizar as ideias sobre regra da cadeia, por enquanto, né? Então, na lista, né, a lista para nós é a lista 2, tem um exemplo aqui que é o seguinte, é o exemplo 2, né? Lista 2, exercício 2. Ele fala para a gente o seguinte, um fabricante produz peças de tamanho fixo, né? A quantidade Q de cada peça é medida em função do preço. Então, a quantidade Q, quantidade, é uma função do preço. Isso ele está informando para a gente. Então, a receita conseguida, então R de receita, é o produto do preço praticado pela quantidade fabricada. Então, vamos nomear aqui, se é a quantidade e o P aqui é o preço. Esse boneco aqui é a receita, certo? É isso que ele está mencionando no exemplo, no exercício. Então ele quer duas coisas. Ele quer que eu explique o significado de f de 20 e f' de 20 igual a menos 350. F de 20 e F de 20 igual a 10.000, está escrito aqui, e F' de 20 igual a menos 350. Letra A, né? Perdão, a letra B é outra coisa. A letra B ele quer que eu calcule, tomamos lá da parte A, encontre R' de 20, interprete sua resposta. É isso. Então, para resolver o B, eu preciso fazer o A. Para você explicar o significado, você vai retornar e precisa entender conceitos associados a funções. Então, o que representa o 20 aqui? Para nós é o preço? F de 20. F do preço vai te dar a quantidade. Então, quando ele escreve F de 20 igual a 10.000, ele diz o seguinte, olha, quando o preço praticado for de R$20, a quantidade fabricada desse produto é de 10.000. Ou seja, 10.000 unidades são utilizadas, são fabricadas, são produzidas quando o preço praticado for de R$20. Essa que é a interpretação. Sempre pensar, se P é 20 é o preço, então quando esse preço for praticado, a quantidade fabricada é de 10.000. Agora, nesse caso é um pouquinho diferente. F' de 20 igual a menos 350. Aqui eu estou trabalhando com a ideia de taxa, né? Então aqui ele está dizendo que quando o preço praticado for 20, então esse produto vai ter um decréscimo de 350 unidades por valor em unidade monetária praticada. Ou seja, vai ter um decréscimo de 350 unidades fabricadas quando o preço praticado for de R$20. Ou a taxa de variação da quantidade produzida sofre um decréscimo de 350 unidades por unidade de dinheiro, ou seja, unidade monetária, no caso o real, quando o preço praticado for de R$20. Beleza? Essa é a taxa de variação do produto que está sendo fabricado, ou seja, um decréscimo da quantidade fabricada quando o preço calculado for de R$20, certo? No item B, ele quer que eu calcule o R' de 20. Mas para calcular o R' de 20, eu vou me apoiar onde? Aqui, ó, nessa informação. Onde eu tenho R como P vezes F de P. Então eu preciso derivar essa função aí. Esse é um caso que não é exatamente o uso da regra da cadeia, né? Esse é um caso aí onde você vai trabalhar com regra usando função produto, né? A gente já aprendeu isso presencialmente, né? Então, o R' que eu vou calcular é o produto do primeiro pela derivada do segundo. Então, é P vezes F' de P, mais o segundo, que é F de P, vezes a derivada do primeiro. Como a variável aqui é P, normalmente seria x derivada de P em relação a P, só pode ser 1. Daí, o que você faz? Substitui o R' aqui calculando o preço em 20,
é isso que ele quer. Então, onde tem P, eu vou colocar 20. Vai ficar 20 vezes F' de 20 mais F de 20 multiplicado por 1. E aí, uso os dados do item A para calcular, né, esse valor. Então, R' de 20 vai ser igual a 20 vezes F' de 20 nós tínhamos lá que é menos 650, que é a taxa de variação da quantidade produzida, que sofre um decréscimo, e o F de 20 é 10.000. 10.000 vezes 1. Então, fazendo as contas aqui, o R' de 20 vai ser igual a 20 vezes menos 650 dá menos 7.000, 10.000 vezes 1, 10.000. Então, daqui eu vou ter um valor de R$3.000. E a interpretação que eu tenho aqui não é só R$3.000. Então, ele está falando que a variabilidade, a variação da receita, a taxa de variação da receita quando o preço praticado for de 20 é de R$3.000 por unidade monetária. Ou seja, a taxa de variação da receita que esse produto vai ter é de 3.000 unidades quando o preço praticado for de 20. E isso aí finaliza o exercício 2 da lista 2. Vamos fazer mais um. Vamos fazer aí o exercício 8, que é uma outra aplicação. No exercício 8, ele fala o seguinte, né? Lista 2, vamos colocar aqui, exercício 8. Ele diz que a lei de gravitação universal de Newton é uma função que associa o produto de forma direta das massas inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ou seja, F igual a G, M1, M2, M1 e M2 são massas, e R ao quadrado. O que ele quer nesse exemplo? Ele quer que eu calcule o DF, DR, no item A, e explique o seu significado, porque o sinal de menos ele está já indicando que o sinal na resposta é de menos. E no item B, ele faz outro questionamento. Ele diz o seguinte, olha, suponha que seja conhecido que a Terra atrai um objeto com uma força gravitacional, né, com uma força que decresce a uma taxa de 2 newtons por quilômetro, 2 newtons por quilômetro, quando o R for 20.000. Esse questionamento aqui é muito interessante, ó, uma força que decresce. Olha, não estou trabalhando com derivada de novo? Há uma taxa, outra dica, derivada, mais outra, está aqui, ó, duas grandezas envolvidas. Então ele está falando que o nosso DF, DR, está implícito isso aqui, ele decresce, por isso o sinal de menos aqui, ó, nessa informação, decresce. E aqui DF, DR é a tal da taxa que ele menciona a esse fator quando a distância for de 20.000 quilômetros. O que ele quer? Calcular o DF, DR quando o R for 10.000. Então ele quer o DF, DR, ele quer encontrar DF, DR quando o R for 10.000. Então vamos lá, vamos resolver esse exemplo aqui. 10.000 quilômetros. Primeira tarefa, derivar a função f em relação a r. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu não vou fazer uso da regra da cadeia, nesse exemplo. Dá para fazer de forma direta. O que seria de forma direta? Eu tenho lá f igual a g, M1, M2. Eu não escrevi o R ao quadrado lá embaixo, posso jogar ele para cima. Se eu jogo, ele não pode ser escrito como R menos 2? Posso. E aí fica simples resolver o problema. Por quê? Porque esses caras todos aqui, ó, que estou circulando, são o quê? Constantes. Então isso indica que para derivar aqui, ó, que eu vou fazer agora, basta eu repetir esses bonecos aqui
G grande, M1 e M2. M1 e M2, eu coloquei M grande e M pequeno, né? Tá no mesmo, eu só estou mudando aí o valor das constantes, mas tecnicamente é a mesma coisa. G grande, M pequeno, R é menos 2. Então aqui é menos 2, tá caindo aqui à frente. R a menos 3, que vai perder 1 grau. G grande, M pequeno. Se eu quiser reescrever na forma, né, de fração, então eu repito menos 2G grande, M pequeno, e o R vem aqui para baixo, mudando o sinal, fica R a terceira. Então daqui, ó, eu encontro o meu DF/DR. E aí está resolvido. O que o sinal de menos representa? Que a taxa de variação da força em relação ao raio, ela sofre um decréscimo, né, à medida que essa distância aqui vai aumentando. O que acontece? Você vai jogando um R aqui, que é cada vez maior. Então isso aqui vai ficando cada vez menor, então essa taxa de variação da força vai ficando menos negativa, ou seja, porque o objeto vai se afastando. Se o R é pequeno, então isso aqui vai ficando cada vez maior, então a taxa de variação da força vai ficando mais negativa. Correto? Taxa de variação de F em relação a R. Bom, no item B, o que eu peço aí é usar aquelas informações. Então, aqui tem uma sacada. Ele fala que o DF/DR é igual a menos 2, quando R é igual a 20.000. É 20.000 quilômetros. E aqui 2 newtons por quilômetro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados aqui e substituir nessa equação, né? É isso que eu vou fazer. Então ao fazer isso, né, ao desenvolver, eu vou mudar aí, né, o mecanismo lá e vou escrever, ó, menos 2, correto? G grande, M pequeno, e no lugar do R eu vou colocar lá 20.000 ao cubo, beleza? Daí o que eu tenho? Aqui eu tenho menos 2, né, do cálculo que nós fizemos anteriormente. Então esse menos 2 com esse menos 2 cancela. Eu tenho então que o meu G grande, M pequeno fica escrito como 20.000 ao cubo, beleza? Então, daqui eu vou usar esse dado para poder resolver o que foi pedido, que é calcular o DF/DR quando o R for igual a 10.000. E aí o que eu faço? Eu volto para a minha fórmula, DF/DR, e escrevo lá menos 2 G grande, M pequeno, sobre R ao cubo, que é o que a gente calculou. Então, usando esse dado agora, aqui nessa função, ó, pegando esse cara e substituindo aqui, o que vai acontecer agora? Vai acontecer que eu vou conseguir resolver o problema, né? Então daí eu tenho que o meu DF/DR vai ser igual a menos 2 G grande, M pequeno, então aqui vai ficar 20.000 ao cubo, dividido pelo R, que é 10.000 ao cubo, certo? Daqui você pode observar que 4 zeros que existem aqui podem ser cancelados com 4 zeros que existem aqui. Eu tenho menos 2 vezes 2 ao cubo. Então 2 ao cubo é 8, vezes menos 2 dá menos 16 newtons por quilômetro. E isso finaliza aí o exercício 8 dessa lista 2. Beleza? Dois exemplos que a gente não fez uso direto da regra cadeia. Nessa lista em específico, são poucos exercícios que ainda são utilizados. O 4 você usa, o 6 sim, mas optei por fazer esses exercícios aqui porque eles resgatam alguns conceitos que nós vimos presencialmente. Tá? Então é isso. Primeira aula nesse formato. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha lá, dá aquela conferida, compartilha se for o caso, comenta, para que a gente possa sempre fazer um conteúdo legal para vocês, beleza? Valeu galera, obrigado, um abraço.